Tiago, capítulo 4. Depois de Tiago 4, nós vamos ler Mateus 15. Primeiro Tiago 4, depois Mateus 15. Olá, bom dia, shalom, graça e paz. Te convido a tomar a sua Bíblia. Na carta de Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos de Tiago 4. Depois nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 15. Primeiramente, Tiago 4, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, por favor, abra em Mateus, no capítulo 15, nós vamos ler do 21 ao 28. Mateus 15, 21. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez abrimos nosso coração à Tua Palavra, pedimos a iluminação do Espírito Santo, que o Senhor nos dê graça, entendimento. Venha falar, ó Deus, por favor, com cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada um, e nós daremos sempre a Ti somente a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Mateus 15, dessa mulher cirofenícia, dessa mulher cananeia, tão conhecido de todos nós. Eu já ministrei para vocês várias vezes sobre esse texto, mas eu quero meditar nele hoje, a partir de uma nova perspectiva, para que a gente venha identificar o tratamento de Deus
para com seus filhos. O tratamento de Deus para conosco, ou seja, para a gente poder distinguir a maneira como Deus nos trata, para que a gente possa perceber a maneira como Deus nos trata, reconhecer como é que Deus nos trata. Muitas vezes nós não entendemos o tratamento de Deus para conosco. E para ser sincero, nós partiremos daqui desse mundo sem compreender muitas coisas. Mas eu quero pensar um pouquinho nessa manhã com você sobre como Deus nos trata. Muitas vezes nós dizemos assim: eu estou fazendo a obra de Deus. Eu mesmo sou uma pessoa que sempre disse isso. Estou aqui fazendo a obra de Deus. Quando na verdade nós somos a obra de Deus. Nós estamos em construção. Nós estamos em reforma. De degrau de glória em degrau de glória, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Diga glória a Deus. Somos seres morais, fomos equipados por Deus pelo livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e assim Deus conta com a nossa disponibilidade. Deus conta com a nossa anuência, com a nossa licença, com a nossa permissão, para Ele trabalhar em nós, para Ele fazer em nós aquilo que Ele deseja. Amém? E para que Ele possa fazer através de nós, em outras pessoas, aquilo que Ele deseja. Como é importante nós distinguirmos bem o tratamento de Deus. Por que eu quero pensar sobre isso? Porque o tratamento que Jesus deu a essa mulher, a essa irmãzinha, foi um tratamento meio estranho, meio difícil de compreender. Mas nós vamos compreender bem no final da mensagem, eu creio, esse tratamento que Jesus deu a essa mãe que estava desesperada com a sua filhinha horrivelmente endemoniada em casa. Olhando para esse texto, então, trata-se de uma mulher com um detalhe importante: ela não era judia, ela era sírio-fenícia, ela era de uma região onde hoje é o Líbano, a Síria. Ela era sírio-fenícia, não era israelita, e estava desesperada, e a Bíblia diz para nós o motivo do desespero dela, a razão pelo qual ela estava desesperada. A filhinha dela estava em casa, e ela diz: estava horrivelmente endemoniada. Pensa, uma pessoa estando endemoniada já é algo terrível. E essa menina, a mãe diz, está horrivelmente endemoniada. Note, essa criança, essa filhinha dela, não tinha algum problema físico, não era uma doença física, não era um problema emocional, não tinha um problema psicológico, era um problema puramente espiritual, era demônios, horrivelmente endemoniados. Fica muito claro, a palavra de Deus deixa muito claro para nós. Agora, algo que eu nunca percebi nesse texto, quantas vezes já meditei nesse texto, quantas vezes já ministrei nesse texto, mas eu nunca havia percebido um detalhe importante. Não aparece aqui a figura de um pai. Aparece a figura da mãe desesperada, falando da filhinha que está horrivelmente endemoniada em casa, mas não fala de um pai. Será que ela tinha um pai? Será que essa mulher tinha um marido? Isso provavelmente sim. Isso nos faz deduzir que esse pai, esse marido, era um pai ausente. Era um marido ausente, um pai que não havia ocupado o seu lugar devido de pai. Nós percebemos que se trata de uma família totalmente descoberta espiritualmente, desprotegida espiritualmente, porque no conceito da Bíblia,
o marido é o sacerdote do lar. O marido é o responsável, é a cobertura espiritual, é o intercessor, é o sacerdote da família. E essa família está totalmente descoberta espiritualmente. Por que nós podemos deduzir que se trata de um pai ausente? Porque normalmente os demônios entram por brechas que os pais dão. É ali que os demônios se infiltram, através das brechas que o pai ou a mãe dão a ele, e ele vai penetrando. E a carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então essa palavra é muito séria. Se alguém não tem cuidado dos seus, da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o ímpio. Agora, o problema dessa menina, claramente, é um vazio existencial, deixado por um pai que deveria ocupar o seu lugar, e por alguma razão ele não ocupou, por alguma razão ele não cumpriu o seu papel. E eu quero aqui fazer uma comparação desse texto com os 2 versículos que nós lemos em Tiago, capítulo 4, os versos 6 e 7, onde diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero comparar essa situação dessa família, desse conflito familiar, com o que Tiago está dizendo para nós no capítulo 4, no verso 6, quando ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago é muito claro. Tiago usa uma linguagem muito direta, muito fácil de compreensão. E ele está dizendo aqui que há uma resistência da parte de Deus quanto aos soberbos. Deus resiste os soberbos. O caminho da bênção passa pela humildade. O caminho da bênção passa pela obediência e pela humildade. O Salmo 138, Davi faz uma oração linda no verso 6, quando diz assim: o Senhor atenta para os humildes, mas aos soberbos Ele conhece-os de longe. Os soberbos, os arrogantes, Deus os conhece de longe. E depois que Tiago disse no verso 6, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, ele vai dizer: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago está dando aqui um direcionamento, ele está dando aqui uma estratégia, um caminho, para como nós vamos tratar quando tivermos que lidar com situações de endemoniamento, de enfrentamento de forças espirituais malignas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a Bíblia fala do orgulho, do orgulhoso, do arrogante, a Bíblia fala que há uma consequência disso, dessa situação, que é uma lei. Ouça o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, do verso 18. O orgulho precede a destruição. Isso é uma lei. O orgulho
sempre vem antes de uma destruição. Ele precede a destruição. Essa é a parte A do versículo de Provérbios 16, 18. E na parte B, ele diz assim: a altivez de espírito precede a queda. O que é altivez de espírito? A pessoa do espírito arrogante, do espírito orgulhoso. A altivez de espírito precede a queda. É lei. É uma lei. E ela vai se cumprir. Agora, poderíamos perguntar: qual é a causa de uma pessoa orgulhosa? O que leva uma pessoa a ficar orgulhosa? O que leva uma pessoa a ficar arrogante? Geralmente trata-se de uma ferida. A pessoa orgulhosa, ela tem uma ferida na sua alma. Ela foi vítima de algum abuso, e esse abuso gerou nela uma amargura. Essa amargura gerou pensamentos malignos que vão tramar contra Deus, pensamentos malignos contra a soberania de Deus, contra a humildade do Senhor Jesus, que diz em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que Paulo diz dele em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então Deus resiste aos soberbos, Tiago está dizendo. Deus resiste ao arrogante, Ele os conhece de longe, e conclui no verso 7 dizendo para nós: resista ao diabo. Se a palavra manda resistir, isso indica que há uma força, vem uma força contra nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a pessoa insiste no erro, insiste na briga, insiste no divórcio, e daí fica fácil para o diabo. Fica fácil para ele agir, para ele matar, para ele roubar e para ele destruir. Porque ele veio para essas três coisas. O tipo de ambiente que uma pessoa constrói, onde ela está, vai designar o caráter da pessoa. Você pode identificar o que é uma pessoa, qual o caráter dela, pelo ambiente que ela forma, aonde ela está. Tem pessoas que formam um ambiente agradável. Você tem prazer em estar com a pessoa. Você não se cansa. Você não vê a hora de estar com aquela pessoa, porque ela forma um ambiente agradável. Em contrapartida, tem pessoas que formam um ambiente que você não vê a hora de sair de perto. Você não vê a hora de fugir. Em um ambiente onde há orgulho, um ambiente onde há soberba, onde há arrogância, o diabo pinta e borda. Nós estamos aqui meditando sobre o tratamento de Deus para conosco, as provas de Deus para conosco, e eu quero dizer para você que em cada prova de Deus existe uma oportunidade de nós nos humilharmos. Cada vez que você é provado por Deus, é uma oportunidade que Deus está dando para você se humilhar, para você se quebrantar. O que Tiago deu para nós aqui, nesses 2 versículos, é o passo a passo para esse processo tão necessário de submissão a Deus, antes de um confronto espiritual. Quando você percebe que você vai para uma guerra espiritual, você está enfrentando uma opressão, uma afronta do diabo, uma força maligna, você tem que passar por esse processo. Ele é fundamental, necessário.
E Tiago dá alguns princípios aqui para nós cumprirmos antes do confronto com as forças espirituais da maldade, com as forças do mal. Eu quero pensar um pouquinho com você sobre esses princípios. Em Mateus, que você leu comigo, no capítulo 15, do verso 21 ao 28, nós temos um conflito familiar. Há um confronto familiar aqui. Uma mãe desesperada, uma filhinha horrivelmente endemoniada em casa, um pai omisso, muito provavelmente, um marido omisso, uma família disfuncional, uma família desprotegida espiritualmente. E talvez essa seja a realidade de alguém que vai estar me ouvindo nessa mensagem, não sei. Talvez essa seja a realidade de alguém que você conheça, de algum familiar, de algum amigo, e de repente Deus pode usar de você, se você desejar, se assim você quiser, se você entender esses princípios que a palavra de Deus dá para nós, oferece para nós, esse processo que nós, tão necessário nós passarmos por ele, antes de qualquer confronto espiritual com as forças do mal, em nome de Jesus. Queridos, infelizmente, essa é a realidade de muitos lares, essa é a realidade de muitas famílias no Brasil e no mundo inteiro. O que tem de famílias disfuncionais, famílias descobertas espiritualmente, pais omissos, que não assumem a sua posição por alguma razão, não assume a sua missão, o seu lugar na família. Infelizmente, quantos pais com filhos perdidos nas drogas, quantos pais com filhos perdidos na perversão sexual. Há poucos dias atrás tivemos um caso no Brasil de uma adolescente que engravidou numa situação que eles chamam de brincadeira, eles chamam de roleta russa, mas aquilo não tem outro nome a não ser perversão sexual, aquilo é libertinagem. E o que os psicanalistas estão dizendo é que esse caso não é inédito, infelizmente. Os garotos, as garotas de 12, 13 anos, 15 anos. Mas poderíamos dizer, será que só os filhos? Apenas os adolescentes, os jovens? Não. Infelizmente, muitos pais também, perdidos nos vícios, perdidos na perversão sexual, na imoralidade, no adultério. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu quero pensar com você em 4 princípios que Tiago apresenta para nós aqui, importantíssimos antes de qualquer evento de confronto espiritual com as forças do mal. Primeiro, antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Antes de Deus resistir ao diabo, Deus resiste aos arrogantes. Muitas vezes nós entramos em lutas espirituais, em guerras espirituais, com situações malignas que nos assolam e gastamos tempo, energia e oração, sendo que na realidade não se trata de uma guerra espiritual. Quantas vezes nós lutamos contra uma situação, mas ela não melhora. Às vezes ela até piora. Entramos numa guerra espiritual, fazemos jejum, campanhas,
vigílias, muitas orações, e nada acontece. Muitas pessoas dizem: pastor, muitas vezes o meu problema não tem tido nenhum resultado, com todo o meu esforço espiritual, com toda a dedicação, com oração. Por quê? Porque muitas vezes o problema não são demônios. Muitas vezes é Deus nos resistindo. Muitas vezes pensamos que são demônios e de repente é a mão de Deus pesando sobre nós. Deus nos resistindo, porque Deus faz isso conosco também, queridos. E nós temos uma tendência a espiritualizar tudo. Essa é uma tendência do crente, espiritualizar tudo. Muitas vezes entramos numa aparente guerra espiritual, num aparente confronto espiritual, mas vai ver, é a mão de Deus pesando, é Deus que está resistindo. O grande desafio de Deus é o coração endurecido do homem. Esse é um desafio para Deus, o coração endurecido do homem. E como Deus, respeita as próprias leis que Ele mesmo criou, sabia? Deus se submete às leis que Ele mesmo criou, aos princípios que Ele criou. Então Ele respeita o princípio do livre-arbítrio. O grande desafio de Deus muitas vezes é o coração do homem endurecido. Ouça bem a palavra de Deus, de Jeremias, capítulo 17, verso 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu sou o Senhor que examina, que sonda o coração e a mente, para recompensar a cada um segundo a sua conduta, segundo as suas obras, de acordo com aquilo que a pessoa está praticando. Por isso muitas vezes o crente pergunta assim: mas gente, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou fiel a Deus, eu busco a Deus com intensidade, eu sou fiel nos cultos, sou fiel no dízimo, nas ofertas. Isso poderia acontecer com qualquer um, com aquela pessoa lá que não quer saber de Deus. Isso poderia acontecer com aquele outro que não ora. Mas por que está acontecendo comigo? Acontece que muitas vezes tem orgulho no coração e a pessoa não sabe. Tem soberba. O orgulho é como mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Alguns sabem, né? Alguns que gostam muito de alho e de cebola sabem que tem. Mas o orgulho é uma coisa que quem tem não sabe. É um coração endurecido. E Deus vai resistir mesmo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Davi entendeu muito bem essa parte. Davi, eu sou fã de carteirinha de Davi, o maior adorador da Bíblia. Ele entendeu claramente isso quando ele escreveu no Salmo 139, nos versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus.
Não por acaso Deus fez questão de deixar registrado na sua palavra, em Atos, capítulo 13, verso 22, achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O maior adorador da Bíblia, que coisa gloriosa. Queridos, Deus certamente vai confrontar o nosso orgulho. Deus certamente vai confrontar a nossa soberba, se houver em nós. Deus vai confrontar a nossa independência. Deus vai confrontar a nossa justiça própria. Deus vai confrontar julgamentos insensatos que muitas vezes nós fazemos. Às vezes fazemos julgamentos inúteis, superficiais. E Deus vai julgar tudo. Não tenha dúvida. Se houver algum resquício de orgulho, de soberba, Deus vai confrontar. E graças a Deus por isso, ainda bem que Ele confronta. Porque é para o nosso bem. É para que a gente não venha se perder. Porque Ele é um Pai amoroso, e o Pai que cuida, corrige. O Pai que ama, corrige. Diga glória a Deus. Primeiro princípio de Tiago: antes de qualquer confronto com o mal, antes de Deus rejeitar o diabo, Deus resiste aos soberbos. Segundo princípio, ele diz aqui: Deus dá graça aos humildes. E esse princípio ele é poderosíssimo. Deus dá graça aos humildes. Depois de Deus resistir ao soberbo, depois de Deus resistir o orgulhoso, Ele honra aquele que é humilde. Ele dá graça àquele que é humilde. E queridos, quando Deus resolve exaltar alguém, não tem nada que possa impedir. Quando Deus decide exaltar alguém, ninguém segura, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem força nenhuma que vai resistir quando Deus decide exaltar alguém. Diga graças a Deus. Mas graça e orgulho são duas coisas que não se misturam. Graça e orgulho é água e óleo. Você sabia que muitas tragédias que acontecem, tanto no plano pessoal como no plano familiar, elas têm origem no orgulho? Muitas tragédias que acontecem, quando você vê uma situação crônica de tragédia, quando você vê uma situação crônica de confusão, de destruição, se você observar bem, lá no fundo vai ter orgulho. Por parte de alguém vai ter soberba. A humildade é a chave que abre a porta para a graça de Deus. É a humildade que vai abrir a porta para que a graça de Deus seja abundante. Alguns dizem assim: pastor, esse meu pecado, ele é mais forte do que eu. Pastor, eu não consigo largar esse vício. Pastor, eu não consigo vencer esse pecado. Por que eu não consigo derrotar esse pecado na minha vida? Ele é mais forte que eu. Está havendo uma incoerência aqui. A palavra de Deus está dizendo que Deus dá graça aos humildes. Se Deus dá graça aos humildes, ora, o pecado não pode ser maior que eu.
Se Deus dá graça aos humildes, a Bíblia diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. Então o pecado não pode ter domínio. Deus resiste aos soberbos, Deus põe a mão no peito do soberbo, Deus confronta o soberbo, o orgulhoso, mas Ele derrama graça sobre o humilde. Ele exalta aquele que é humilde. Amém, queridos? A graça não é uma permissão para pecar. A graça de Deus não é uma liberação de Deus para o pecado, não. A graça de Deus é o poder para eu, em Cristo Jesus, vencer toda a força do mal. Graça é isso. É o poder de Deus para eu vencer o mal, para vencer o diabo. Terceiro princípio que Tiago apresenta para nós. Primeiro foi: antes de rejeitar o diabo, Deus rejeita os soberbos. Segundo foi: Deus dá graça aos humildes. E o terceiro é: sujeitai-vos a Deus. Sujeitem-se a Deus. Aqui tem um outro processo. Que outro processo é esse? A capacidade de enfrentarmos com humildade as provações de Deus. Sujeitai-vos a Deus é a capacidade para você enfrentar com humildade as lutas do dia a dia. É a capacidade para você enfrentar os problemas do dia a dia, para você enfrentar até mesmo o tratamento de Deus, com humildade, em Cristo Jesus. É nesse processo que a nossa condição de ferida da alma é curado. É nesse processo de sujeitar-vos a Deus. Quem foi ferido, quem foi abusado, quem foi humilhado, maltratado, quem tem mágoas, quem tem rancor, quem tem ressentimento, quem guarda ódio, é no processo de sujeição a Deus, de submissão a Deus, que essas curas virão. Quem tem complexo de inferioridade, quem tem complexo de superioridade, porque ambos são da mesma linha. Tanto o complexo de inferioridade quanto o complexo de superioridade estão no mesmo nível. Então é aí que vem a cura, os traumas. Quando você vê alguém muito orgulhoso, quando você vê alguém muito arrogante, primeiro lembra que ele não sabe disso. O orgulhoso não sabe que ele é orgulhoso. Aí quando você vê alguém muito manda-chuva, muito arrogante, ele só está externando os seus recalques. Ele está botando para fora a ferida que está na alma dele. E quando nós falamos de um tratamento de Deus, Deus trata conosco, Deus usa às vezes um processo de mexer e remexer dentro de nós, no profundo do nosso ser. Deus faz isso. Parece algo fácil. Parece, teoricamente, você fala assim, é tranquilo. Mas quando você está passando por ele, na prática, o negócio é tenso. É duro. Aí a coisa é complicada. E queridos, para que possa existir uma cura para certas pessoas que se apegaram a certas ideologias, elas têm poder para acabar com a espiritualidade de uma pessoa.
para que haja uma cura completa, verdadeira de Deus, um tratamento de Deus, para certas pessoas que se apegaram a certas ideologias, a certas crenças irracionais, tem muito disso pelo mundo afora, e aquilo muitas vezes se tornou na vida da pessoa um estilo de vida. Certas ideologias, certas crenças têm um poder terrível para destruir a espiritualidade, e para que haja uma cura verdadeira, completa, demanda muitas vezes a pessoa passar por provas. E provas muitas vezes duras, que a pessoa não compreende. A pessoa está cheia de orgulho, não sabe que é orgulhosa, ela acha que é o tal, ela aderiu determinados conceitos, ideologias, crenças, que têm o poder de destruir a espiritualidade dela, e ela fica sem entender, ela não compreende. Importante saber que Deus sabe como mexer e remexer. Deus sabe. Deus sabe confrontar. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe sacudir aquilo que é preciso ser sacudido. Deus sabe mexer aonde tem que mexer, para que aquilo que é eterno possa prevalecer. Glória a Deus. Importante lembrar disso. As provas muitas vezes são duras, as pessoas não compreendem, mas Deus sabe como mexer naquilo que é mexível, para que aquilo que é eterno possa prevalecer, possa permanecer para sempre. Diga graças a Deus. Último conceito, último princípio que Tiago apresenta para nós, ele diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá. Esse processo de submissão a Deus, que nós acabamos de citar, foi o terceiro, sujeitai-vos a Deus. Esse processo de submissão a Deus significa enfrentar com humildade as provas, as lutas, o tratamento de Deus, porque isso tudo vai nos dar autoridade espiritual para enfrentar os demônios, para guerrear espiritualmente, para resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É através do terceiro princípio, sujeitar-vos a Deus, submeter-vos a Deus, que eu vou ganhar, receber de Deus autoridade para guerrear espiritualmente. E aí, queridos, a única tentativa que vai sobrar para o diabo é fugir. Ele não vai ter outra alternativa, ele não vai ter outra opção. Em contrapartida, quando nós não nos submetemos, quando nós não nos sujeitamos a Deus, não nos submetemos a esse processo, ao invés do diabo fugir, nós é que fugimos. Ao invés do diabo sair da família, ao invés do diabo sair da casa, é a pessoa que sai da casa, é a pessoa que sai da família. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. A pessoa sai do casamento, e isso é trágico. Isso é muito trágico, mas à medida que nós suportamos a humilhação, a correção de Deus, porque Ele é Pai e Ele corrige mesmo, graças a Deus, que é um Pai amoroso, e todo pai que ama vai corrigir mesmo, para que o filho não se perca. Glória a Deus, o Pai vai disciplinar.
À medida que suportamos as provas com humildade, à medida que suportamos o tratamento de Deus, ainda que seja duro, ainda que não estejamos compreendendo o que está acontecendo, mas suportamos com humildade, o diabo fica desarmado. O diabo perde a força. Ele não vai ter outra opção a não ser fugir. Ficamos livres daqueles estigmas malignos, ficamos livres daqueles estilos de vida malignos. Daquele estilo de vida que machuca muitas pessoas. Há muitos hábitos, muitos conceitos, muito estilo de vida que machuca os outros. E a gente fica livre daquilo, daqueles traumas. Ficamos livres de todos os esquemas diabólicos. Todo esquema maligno que cai por terra em nome de Jesus. Através de uma genuína libertação. Através de uma libertação forte, incisiva, contundente. Ficamos livres de todas as malignidades, toda a estratégia de Satanás. Claro que isso significa guerrear. Isso significa que você vai ter que lutar. E não se iluda, nada vem de mão beijada. Você vai ter que guerrear. Se olhar para os personagens bíblicos, todos eles tiveram que lutar. Para Daniel, foram 21 dias de jejum e oração para derrotar o príncipe da Pérsia, um demônio. Para Jesus, foram 40 dias no deserto, jejum e oração para derrotar o diabo. Não vai ser fácil, mas Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça, em nome de Jesus. Bem, agora nós precisamos meditar na maneira estranha com que Jesus tratou essa mãe desesperada, essa irmãzinha que estava agoniada com a sua filhinha horrivelmente endemoniada. Mas é assunto para o próximo culto. Nós vamos pensar sobre isso. A maneira como Jesus a tratou e a maneira como Deus trata cada um de nós. Maneiras que muitas vezes nós não compreendemos. Mas nada é por acaso, em tudo Deus tem um propósito. Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Curvemos nossas cabeças diante dele, com humildade, com reverência, com temor, com tremor. Ele está aqui, ele está aí do seu lado. Eu sei que ele falou com você nessa mensagem. E agora você que vai falar com ele. É o teu momento com Jesus. Eu vou orar. Se você quiser orar baseado na minha oração, se você quiser repetir a minha oração, se você desejar, ou se você quiser fazer a tua oração livre, se você tem algum pecado para confessar, fique na liberdade do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, e aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Querido Deus, querido Pai, eu quero te louvar por essa palavra, por essa mensagem. Eu quero te agradecer por cada ensinamento que temos recebido do Senhor, neste lugar santo, lugar da bênção, lugar da cura, da restauração, lugar do milagre, lugar do perdão. Pai querido, se porventura houver algum pai que tem sido omisso entre nós, a começar por mim, ó Deus, derrama da tua graça nesta manhã, o teu perdão, ó Deus,
Nós perdoamos nossos pais que foram omissos. Deus, eles eram ignorantes. E a tua palavra diz que o Senhor não considera o tempo da ignorância. Então eu quero perdoar, ó Pai, em nome de Jesus. Se porventura, Deus, houver algum marido omisso, que não tem ocupado o seu devido lugar de sacerdote do lar, nos perdoa, Deus, a começar por mim, ó Pai. Me perdoa, Deus, nessa manhã. Deus, como Davi, nós oramos ao Senhor nesta manhã. Sonda, ó Deus, o nosso coração, sonda o meu coração, sonda, Deus, a minha mente. Deus, se há algum resquício de orgulho em mim, se há algum resquício de soberba, de arrogância, Deus, remove pela tua graça, por favor. Pai, no nome de Jesus, traz a cura a toda ferida da alma. Se alguém entre nós ferido, machucado no coração, na alma, porque foi humilhado, porque não foi compreendido, porque não foi compreendida, porque não foi amado, porque não foi amada. Oh Deus, tem misericórdia. Se houve algum abuso, qualquer tipo de abuso, Deus, remove, Senhor, toda ferida da alma, todo trauma. É o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos salva. Deus, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, vê se há algum resquício de amargura, de ódio. Nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus e pedimos, ó Deus, a libertação. Ó Pai querido, ajuda-nos a sermos pessoas agradáveis, a criarmos ambientes agradáveis, ambientes saudáveis. Pai, no nome de Jesus, com humildade, ajuda-nos a vencer as provações, com reverência. Em Cristo Jesus, reconhecemos que cada prova do Senhor é uma oportunidade para nos humilharmos. Oh Deus, precisamos da tua força. Por nós mesmos nós não conseguimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, qualquer coração endurecido no meio de nós, traz o teu bálsamo, traz o teu alívio, traz o teu azeite santo, curador, restaurador. Coloca a tua mão santa e poderosa, Senhor, sobre a nossa cabeça. Visita, Deus, o nosso coração. Perscruta, ó Deus, o mais profundo do nosso ser. Pai querido, em nome de Jesus, enche-nos mais e mais da tua graça, do poder do Senhor. Muito obrigado, que a graça do Senhor é o poder do Senhor, para que possamos viver em Cristo Jesus, acima do pecado. É a tua palavra que diz que o Senhor dá graça aos humildes. O pecado não mais terá poder sobre vós, não mais terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado, adorado, engrandecido, exaltado, bendito seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos erguer nossas mãos para o Senhor. Eu vou liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família. Em seguida você vai fazer a tua oferta, o teu dízimo. O dízimo, a gente pode olhar para o dízimo como uma oportunidade, uma forma de Deus abrir as janelas do céu. É o que está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 10. Deus diz assim: trazei todos os dízimos e fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas dos céus. E quando Deus diz de fazer uma prova dele, Deus não está dizendo para a gente colocar Deus em prova, no sentido literal. Mas Deus está dizendo: olha, faz uma experiência. Se eu experimente, traga o teu dízimo, experimente ver se eu não vou abrir a janela dos céus e não vou derramar sobre você bênçãos sem medidas. Então eu quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. E eu creio que Deus vai trazer bênção em abundância, sem medidas, que vão muito além daquilo que nós possamos retribuir a Ele. Muito além, eu creio, em nome de Jesus. Pai Santo,
Eu oro e abençoo cada família aqui representada, cada lar aqui representado. E eu oro e abençoo aqueles que estarão vendo essa mensagem pelo vídeo, onde estiverem. Derrama da tua graça sobre este lar, sobre esta casa. Entra com teus anjos, com tua provisão, com a tua graça, que não haja falta de nada nesse lar, mas que não falte principalmente aquilo que nós mais precisamos, é o teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo todos os dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, eu oro para os enfermos, eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, agora e para sempre. Quem crê diz graças a Deus e aplauda ao Senhor, que é digno de glória, de honra e de louvor. Amém.